Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Aleluia. Mas que amor é esse? Aleluia, Jesus. Fica aqui, profeta. A palavra diz que Deus é amor. Mas que amor é esse que a gente não consegue expressar ele com palavras? Um amor que a gente não consegue falar para o próximo. O que é esse amor que Deus tem por nós? A palavra de Deus diz que Deus provou o amor dele para conosco antes que nós éramos pecadores, entregou o seu Filho por amor a nós. No livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um amor que não conseguimos expressar, falar ou explicar, a ponto de entregar o próprio Filho, aquele Filho mais amado, o único Filho, por nós. Que amor é esse? No livro de Efésios, capítulo de número 3, a partir do verso 14, Paulo escreveu assim: por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchido de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Aleluia. Aqui Paulo deixou escrito que ele orava ao Pai que por meio do Espírito Santo eles pudessem entender a profundidade desse amor, a largura, a altura, O amor de Deus não tem como explicar. O amor de Deus é maravilhoso, ele é extraordinário. E como que nós vamos conseguir ter esse amor, tentar compreender esse amor? Em Romanos 5,5, o Senhor deixou escrito: e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Aleluia. Na nossa caminhada com Cristo, quando a gente aceita Cristo, batizado, é plantada uma pequena sementinha dentro de nós, nosso coração, e conforme vamos caminhando, essa sementinha ela vai crescendo, e conforme a gente vai se aproximando do Senhor, esse amor ele vai florescendo de dentro para fora. Vai chegar um momento, e ele está próximo, que esse amor ele vai ser impossível se esconder na sua vida. Quem olhar para você vai ver esse amor se manifestar de dentro para fora. As pessoas vão ver o amor de Deus na tua vida, o agir dele na tua vida. O seu coração ele vai queimar porque dentro de você tem uma chama, tem um fogo,
E na medida que vamos caminhando com o Senhor, esse fogo ele vai tomar uma proporção que ele não vai conseguir ser apagado. Ele vai arder o teu coração, ele vai incendiar, ele vai colocar uma sede insaciável de buscar o Senhor, de buscar a presença dEle. Tu não vai ter como esperar o domingo chegar para vir no culto, para ouvir a palavra. Tu vai ficar desesperadamente apaixonado pelo Senhor, tu vai querer saber mais dEle, pela palavra dEle que se revela a nós. Amém? Oramos, irmãos. Meu Deus e meu Pai, nessa noite eu te agradeço, Pai, a oportunidade de estar aqui na tua casa mais uma vez, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais esse dia abençoado. Esse dia, Pai, que nós acordamos, podemos, Pai, comer o pão de cada dia que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos, Senhor. Pai, te agradecemos, Pai. Pedimos, Pai, a tua bênção nessa noite, Pai, que o teu Santo Espírito, Pai, possa fazer as vontades dele aqui neste lugar, ó Pai. Aonde o Espírito do Santo de Deus está, ali está a liberdade. Pai, se o teu Espírito Santo, Pai, quer curar, cura, Espírito Santo. Quer libertar, liberte, Espírito Santo. Aleluia, Pai amado, Pai querido, eu lhe peço, Pai, abençoa as nossas crianças, os nossos jovens, o nosso dia a dia, a nossa casa, Pai. Pai, lhe pedimos, Pai, livra-nos do mal, Pai, livra-nos do maligno. Livra-nos, Pai, do homem mau, do abusador, do ladrão, Pai, do terrorista, Pai. Livra-nos, Pai, de acidente, de tragédia, Pai, da morte prematura, de atropelamento, Senhor, do vírus mortal da pandemia, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, é o que eu oro e te agradeço nessa noite, Pai. Amém, amém e amém, Senhor. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvo ao Senhor. Chama aqui à frente, então, a ministra da noite que já pisou nações, já viveu o sobrenatural, já sabe o que é a palavra luto. Um período de 1 ou 2 anos, né, Bia? Perdeu muitas pessoas da família. E o diabo tentando fazer tudo para ela desistir. Ela falou: vou nada. Eu tenho um chamado. Eu tenho uma missão. Ela que já cruzou o oceano, que conheceu ali, que viu as pessoas, né, os pequeninos que querem conhecer e adorar o Senhor, né, os africanos, né, que Deus tem uma missão aqui na igreja como uma base missionária, e eu creio que algumas crianças aqui pisarão nações, amém? Já foi a consagrada aqui, já era. Vem aqui, amada Bia. Vamos orar. Amados, foi uma luta estar aqui, hein? Essa tosse aí pegou todo mundo aí. Era sexta-feira, ela falou: pastor, olha, eu vou estar orando, estou sem voz. Mas até domingo, pastor, ó. E está aí hoje. Glórias a Deus. Que Deus tem um recado para a igreja. Deus tem um recado para nós hoje. Amém? Senhor, obrigado, Pai Santo, por estarmos aqui já desfrutando da Tua presença, Papai. Guarda tua filha, Pai. Queremos ouvir o teu doce recado, Espírito de Deus. Livra de todo mal, Pai. Queremos aprender, Pai Santo, e conhecer, Pai Santo, o que o Senhor tem para nós nesta noite. Que seja glorificado o teu nome mais uma vez, Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor. Amém. 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 A paz. Boa noite, irmão. Eu achei realmente que eu não fosse conseguir, porque, na verdade, tem 2 semanas que eu entrei nesse processo alérgico, e aí semana passada piorou, né? Fiquei mesmo praticamente sem voz nenhuma. Eu tinha mandado uma mensagem para o pastor Rodrigo na segunda, na terça piorei assim, eu falei: meu Deus, como é que vai ser? Eu falei: bom, se não der, vai mais para frente. Mas eu continuei orando e me preparando, né, para que Deus abençoasse
e passasse por esse processo de púlpito, que é bem difícil para mim, né? Mas estamos aí, graças a Deus, Deus abençoou, já trouxe a voz de volta. Estou com a aguinha aqui porque ainda dá uma coceirinha na garganta, eu espero que não dê, né? Se eu começar a tossir aqui, tenham paciência, tá? Porque eu passo vergonha com isso. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Vamos ler o verso 15 até o verso 17, depois o verso 20 e 21. Todos abriram? Amém? Êxodo, capítulo 1, versículo 15 até o 17, depois o 20 e 21. Que diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virgens sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Aí vamos pular para o 20 e 21. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Tem a versão, acho que é internacional, que diz que, visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então, irmãos, deixa eu só achar um negócio aqui. Esse foi um período em que José e seus irmãos já haviam morrido, né? Mais acima aí no texto nos mostra isso, que José e os irmãos já haviam morrido e foi estabelecido um novo rei, que foi o faraó, né? O famoso faraózinho, né? Que deu um trabalho terrível, né? O temível, né? Faraó. E Faraó, ele começou a entrar em desespero porque o povo de Deus só crescia, estava crescendo, e ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu sou o faraó, eu sou o bambambam, e tudo que eu penso, né? Eu sou o maioral, eu tenho sabedoria, e eu que mando. Então eu tenho que pensar em alguma coisa para fazer com que esse povo pare de crescer. E aí, ele que não conhecia Deus, né? Não sabia que Deus é que inclina o coração do rei para onde ele quiser. Deus faz com o coração do ímpio ou do justo aquilo que ele quiser, né? Tanto que Deus fechou e abriu o coração de Faraó na época lá que ele estava segurando e soltando o povo do Egito, ele achando que era ele, né? Que ele era o bonzão, né? Vou soltar agora o povo. Então agora não, agora eu vou prender. Era Deus que estava fechando e abrindo o coração dele quando ele bem entendia, né? Porque para Deus não importa, Deus é que é o rei de Israel, né? O rei dos reis. Então, ele não conhecia Deus e ele achou que ele estava tendo uma ideia maravilhosa. Vou então chamar as parteiras, que são Sifrá e Puá, né? Eu sempre li esse texto, a gente chega a dar estudos, né, sobre o texto, mas eu nunca prestava atenção no nome delas. A gente sempre fala as parteiras, né, que Faraó mandou, as parteiras, e nunca prestava atenção. E até que ano passado, especificamente, eu passei a prestar atenção, falei: Sifrá e Puá, o nome delas. Então, não esqueçamos mais esse nome, é Sifrá e Puá. E ele pensou logo: vou chamar Sifrá e Puá, né? E elas vão fazer o que eu mandar. Então ele chamou Sifrá e Puá e falou: olha, se nascer menina, deixa viver.
Agora, se nascer menino, deixa morrer, né? Então, vocês matem essas crianças. O que nascer menino, pode matar. O que nascer menina, vocês deixem viver. E essas mulheres, ele não sabia que essas mulheres eram mulheres tementes a Deus, né? No início do versículo do capítulo, já diz aqui, porque elas temeram, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei lhes dissera. E aí no verso 21 ainda diz de novo, e que aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, elas não fizeram o que Faraó mandou, né? Então, o temor do Senhor que nós devemos cultivar no nosso coração, nós devemos ter no nosso coração o temor do Senhor. Quando nós não temos temor do Senhor, nós perdemos o limite das coisas, né? Nós fazemos aquilo que queremos, do jeito que queremos, nós não temos limites, né? E fazemos, às vezes, atrocidades, fazemos coisas terríveis. Mas quando temos o temor do Senhor, nós buscamos o quê? A sabedoria em Deus, nós buscamos a direção em Deus, porque elas temeram a Deus, elas não fizeram o que Faraó mandou, pelo temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, se nós temos temor, nós temos sabedoria, nós pensamos, será que é da vontade do Senhor? Será que isso fere os princípios do Senhor? Se fere os princípios do Senhor, eu não devo fazer, porque eu tenho temor a Deus, eu sou uma pessoa temente a Deus. Independente do cargo que eu exerço, independente do status que eu exerço, nós temos que, acima de tudo, temer ao Senhor, saber se é da vontade do Senhor ou é a minha vontade, né? Porque quando nós fazemos a nossa vontade, a gente só se dá mal, né? A gente tem essa experiência, eu tenho várias vezes, de bobear, a gente continua tendo, né? Se a gente não buscar o Senhor todo o tempo, a gente continua dando com o cara na parede, porque a gente quer fazer a nossa vontade e sem buscar o temor do Senhor para fazer todas as coisas. Então essas mulheres, porque elas temeram a Deus, elas não fizeram o que Faraó mandou, né? E segunda ponto aqui que eu observo na vida de Sifrá e Puá, essas mulheres, elas sabiam a identidade delas em Deus. Elas eram parteiras, elas não eram assassinas. Elas vieram, elas eram parteiras, era o quê? Para trazer a luz, vida, né? Tanto que elas devem ter falado, vem neném, vem, elas não eram assassinas, elas eram parteiras, elas sabiam a identidade delas, que elas não eram pessoas que vieram, que tinham o propósito de trazer morte para as pessoas, né? Ou vamos usar aqui uma redundância, né? Elas são vidas que vieram para trazer vida para as pessoas. Nosso propósito de vida é trazer vida para as pessoas e não morte. E às vezes, com um gesto nosso ou com uma palavra nossa, nós trazemos morte para as pessoas. Então nós precisamos, por causa do temor de Deus, ter sabedoria até no que falamos e no que fazemos. Às vezes a pessoa está cá embaixo, com a nossa mãozinha, ao invés da gente puxar e ajudar a tirar do abismo, a gente fala assim, não, está pouco, vamos empurrar mais um pouquinho. A gente empurra mais um pouquinho, né? Às vezes com a nossa boca, ao invés de nós trazermos vida, profetizarmos vida para as pessoas, nós falamos morte. Eu tenho costume, todo mundo que me pergunta, Bia, você está bem? Eu sempre falo tudo bem, porque as pessoas perguntam por educação, né? E eu sempre falo que está tudo bem. Isso não significa que eu não esteja com problemas, eu estou cheio de problemas para resolver, né? Lá no Rio, principalmente. Mas no geral, eu olho no geral, eu estou bem, né?
Fiquei rouca, mas eu estou viva, estou respirando, não tive falta de ar, graças a Deus que eu tenho problema respiratório, mas eu não tive falta de ar, não tenho, aliás, desde 2019, Deus me livrou dessa falta de ar, graças a Deus. E então, no geral, eu estou bem, então sempre respondo, tudo bem, né? Mas tem gente que eu sei que às vezes fica chateada, ficar tudo bem, sempre tudo bem. Aí uma vez eu falando com uma vizinha minha, que eu sei que é uma pessoa que sempre assim fala, sempre vê coisa ruim, sempre fala coisa ruim e tal. Eu falei, hoje eu vou falar uma lutazinha para ela ficar felizinha e tal. Eu vou vou colocar uma coisa assim que eu esteja sentindo bem para poder ela ficar feliz. Porque toda vez ela chegava, tudo bem, eu tudo bem, mas você está sempre bem. Para você eu tô, né? Aí ela chegou e aí, Bia, tudo bem? Aí naquele dia eu estava com uma dor aqui do lado, e eu estava com um pouco de dor na nuca, mas eu já tinha tomado o remédio da pressão, então estava melhorando, mas a dor aqui do lado ainda estava, né, leve, mas estava. Aí eu resolvi falar, falei, eu estou com uma dorzinha aqui do lado, tal, né? Uma dor na nuca, mas já está passando. Ela falou, vai no médico, sabe, fulano morreu semana passada por essa dor. Eu falei, Jesus, para que eu fui falar isso, sabe? Por que eu não pensei em uma outra coisa, assim, tipo, meu pé que não tem curva, eu sempre sinto dor, né? E eu falei, meu Deus do céu, para que eu fui falar? Eu falei, não, mas já está passando. Não, mas vai, porque... Sabe, às vezes a gente faz isso, coisa pequena, né? Mas a gente pega e já enterra a pessoa, já afunda mais. Minha mãe sempre chegava chateada em casa quando minha mãe teve uma hérnia gigante que vinha aqui na coxa. Em 2004, nós conseguimos a cirurgia dela. E às vezes ela chegava em casa muito chateada, chorando às vezes, porque tinha passado em algum lugar e alguém falou assim, Dona Silvinha, não operou essa hérnia ainda. Fulano, olha, estrangulou a hérnia e morreu, aquilo explodiu e fez... Olha, ela chegava em casa, tadinha, e triste, mãe, não para ouvir essas coisas, já te ensinei, sabe? E as pessoas perguntam se está tudo bem, é por educação, fala que está tudo bem, mãe. Muito passa direto, você sabe muito bem, não para com essas pessoas não, porque você fica triste. Você vai fazer essa cirurgia, você vai passar por isso. Em nome de Jesus, pensa nisso, pensa coisa boa, sabe? Não dá ouvido para coisa ruim. E aí ela é mesmo. Então, aí ela melhorava, né? Então, às vezes, a gente, ao invés de levantar a pessoa, a gente derruba mais. Tem gente que faz com prazer, mas tem gente que faz, às vezes, com falta de sabedoria. Então, a gente tem que buscar sabedoria em Deus para saber o que fala, o que não fala. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? É para ouvir mais e falar menos. E quando falar, pensar. Pensar no que está falando. Essas mulheres, se elas não tivessem temor de Deus, e se elas não soubessem o propósito delas, que era trazer vida para a vida das pessoas, elas teriam se tornado assassinos. Mas elas sabiam, elas conheciam o propósito dela em Deus, que era trazer vida para a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito, trazermos vida para a vida das pessoas. Eu lembro que em 2018, eu comecei a pedir a Deus, e eu entrei num processo, em propósitos diferentes, e num processo assim eu comecei a pedir a Deus para me dar amadurecimento, para eu crescer, né? E eu realmente comecei nesse processo, mas eu tive uma amiga que eu percebi que ela estava entrando num caminho complicado, né? Num caminho de morte. E eu só avisei. Eu falei, olha, só presta atenção, porque você está entrando num caminho de morte.
A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final deles é de morte. Espiritualmente, você já está se afastando e você está percebendo isso. Então, presta atenção. Meu Deus, eu fui avisar isso e passei por um processo de afronta, de deboche e por parte da pessoa, mas eu me calei. Falei, não vou falar nada, não vou responder. E, às vezes, a gente tem que pensar que se o nosso silêncio for melhor do que as nossas palavras, nós devemos usar o silêncio, né? Então, naquele momento, eu preferi sempre usar o silêncio, apesar de que eu sou uma pessoa silenciosa mesmo. Eu sou bem reservada, né? As pessoas falam que eu sou quieta, mas também sou, mas eu sou bem reservado, porque nossa família, nós crescemos assim, né? Nós aprendemos assim, todos nós somos bem reservados. Eu me reservo, eu me preservo também muito, né? Mesmo porque eu sou filha de ex-presidiários. Isso é uma história que eu vou contar depois. Meu pai se converteu dentro do presídio, né? Antes de casar com minha mãe, se transformou num homem de Deus. Mas nós fomos ensinados assim a sermos bem reservados, não ficarmos comentando, né? E principalmente colocar o meu pai em risco, porque o réu primário dele já tinha perdido, né? Então nós crescemos assim. Nós somos uma família nós somos bem reservados, nós somos bem econômicos também na palavra, né? Nas palavras assim. Então as pessoas acham, você é muito quieta, muito calada. Não, eu sou reservada mesmo. Então eu procuro ficar bem quieta, né? E às vezes também a gente fala assim, eu sou filha de ex-presidiário. As pessoas já ficam meio assim, né? Não conhece, né? Eu também tenho preconceito, né? Eu também fico meio quando eu conheço alguém que diz que eu sou filha de ex-presidiário. Eu conheci meu pai era um homem de Deus, mas eu não conheço o pai da pessoa. Então a gente fica sempre, né, com medinho, né? Então a gente não costumava falar, né? Principalmente na escola, a gente não costumava falar. Então a gente foi criado muito reservado. E eu me reservei, né, com relação a essa pessoa. Resumindo, assim, a pessoa realmente quase morreu fisicamente. Em 2019, a pessoa quase veio a falecer mesmo. E Deus tinha falado comigo, olha, a pessoa vai te procurar e você vai ajudar. Como eu não sou perfeita, eu ainda estava, né, magoadinha, eu falei assim, Deus, não vou ajudar não vou meter minha... Aí Deus falou assim, qual é o seu propósito? Para que eu te chamei? Eu falei, eu vou ajudar sim. Agora o Senhor me ensina como que eu vou ajudar. E eu falei, pai, eu não quero mais, se eu estou entrando num processo de amadurecimento, eu não quero mais, quando a pessoa me procurar, eu não quero ficar falando assim, mas eu te avisei. Te avisei, né? Como se isso adiantasse, né? Não resolve. A pessoa vem, procura a gente e conta alguma coisa, um processo que está passando ruim, aí, mas eu te avisei. Ajudou em quê? Entendeu? Então eu falei, Deus, eu não quero usar essa palavra. Me ensina, quando me procurar, me ensina o que fazer. Me ensina o que falar. Tá? Por minha vontade, como ser humano que eu sou, eu não gostaria, mas se é a tua vontade, me ensina o que falar. E eu escutei uma palavra que me tocou muito o coração. Na hora, assim, eu me arrepiei toda. Eu falei, é aí que está o negócio. Quando o profeta estava andando no meio do vale dos ossos secos, e o pastor falou assim, o profeta, ele foi ordenado por Deus a pisar nos ossos ou a andar ao redor dos ossos e profetizar. O profeta foi mandado andar ao redor dos ossos e profetizar a vida daqueles ossos que já estavam sequíssimos, né? Os ossos já estavam mortos. Então é isso que você tem que fazer. Quando alguém te procurar para contar algum problema, algum pecado, a pessoa já está destruída,
não é para você pisar nesses ossos que já estão mortos, é para você andar ao redor dele e profetizar vida. Eu falei, glória a Deus, é aí que eu tenho que chegar. É nesse nível que eu tenho que chegar. Deus, me ajuda, me ajuda. E realmente, irmãos, quando Deus me mandou procurar a pessoa, e ele falou, você pergunta somente se está tudo bem, e a pessoa vai te falar tudo. E eu fiz o que Deus mandou. Eu perguntei, era noite, eu falei, boa noite, está tudo bem? E realmente a pessoa me falou tudo, eu quase morri, aconteceu isso. No dia que a pessoa quase morreu, Deus incomodou meu coração e eu orei muito por ela. Eu não sabia o que estava acontecendo e eu orei, eu falei, Deus, alguma coisa está acontecendo, eu não podia falar nada, mas eu orei e a pessoa falou exatamente esse dia. Eu lembro até hoje, dia 21 de setembro de 2019. A pessoa quase morreu. E ela me falou tudo. E aí eu comecei a trabalhar com ela, né? E no processo de se reerguer diante do Senhor. Em momento nenhum, até hoje, eu nunca falei para ela, eu te avisei. Nunca falei. E nunca senti vontade, graças a Deus, eu fico muito feliz com isso, por ter passado por esse processo, né? Porque eu tive medo de, na hora que me procurasse, eu tivesse essa vontade carnal, porque dá vontade. Dá uma vontade terrível, né? De falar tanta coisa. Mas graças a Deus eu não tive esse desejo. E aí eu falei, eu tenho que profetizar a vida. Esse é o meu propósito. Eu tenho que andar ao redor desses ossos e profetizar a vida. E hoje a pessoa está uma bênção na igreja, está jejuando, está um fogo puro, até está mais foguenta do que eu, sabe? E toda vez me procura, estou passando por essa luta assim, mas estou orando já e estou jejuando. Falei, amém, glória a Deus, está de pé, está viva e abençoada. É assim que temos que ser usados por Deus, para trazer vida para as outras vidas para as pessoas. É esse o nosso propósito de cifrar e coar, trazermos vida para a vida das pessoas. Amém? E o terceiro e último ponto que nos mostra aqui é sobre a fidelidade a Deus que essas mulheres tinham. Essas mulheres, elas sabiam que elas estavam correndo risco de vida, né? Porque Faraó poderia... Só um minutinho. Faraó poderia mandar matá-las por ter desobedecido, né? Faraó também poderia ter procurado outras pessoas, outras parteiras. Não existiam só elas, né? Eu acho que elas eram uma das principais ali, mas existiam outras parteiras. E elas sabiam que elas corriam risco de vida em desobedecer o temível Faraó, o rei do Egito. Mas elas decidiram ser fiéis ao Senhor, ser fiéis à palavra do Senhor. E pela fidelidade dela, Deus diz aqui no verso 20, portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas, ou seja, ele estabeleceu-lhes família, que diz, visto que as parteiras temeram a Deus, em outra versão, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então dá a entender que elas não tinham nem famílias ainda, mas pela fidelidade a Deus, Deus foi fiel à palavra dele e deu a elas famílias. Agora nós precisamos entender uma coisa, que a fidelidade a Deus não nos isenta de passarmos por dificuldades, não nos isenta de passarmos por lutas, não é? Por tribulações. E nós, às vezes, somos crentes mimizentos e falamos assim, ai Deus, eu estou sendo fiel, eu não era para estar passando. O que houve?
Ai, estou de mal. Quando eu era adolescente, eu fiquei muito de mal com Deus. Eu era mimizenta braba mesmo, sabe? Qualquer coisinha eu falava assim, não quero nem falar com o Senhor, não quero nem fala comigo, sabe? Então, nós sermos fiéis a Deus não nos isenta de passar por dificuldade. Nós vamos passar. Nós vamos passar. A Bíblia diz que nós, no mundo, teremos aflições, mas para termos bom ânimo. Bom ânimo. Deus não nos prometeu uma vida fácil. Ele falou que passaríamos por aflições. Agora, nós precisamos permanecer o quê? Fiéis a Deus. E Ele não é fiel a nós, Ele é fiel à palavra dEle. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora, nós temos que ser fiéis até o fim. Passemos o que tivermos que passar. Para recebermos a coroa da glória, a coroa da vida, temos que ser o quê? Fiéis. Fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Independente da situação que estivermos passando. A nossa fidelidade ao Senhor, os princípios da Bíblia, os princípios da palavra de Deus, eles são inegociáveis. A nossa fidelidade ao Senhor, ela tem que permanecer no pouco ou no muito. A Bíblia diz, se você for fiel no pouco, no muito, eu vou te colocar, mas a gente às vezes coloca isso mais na questão financeira, mas é em todas as áreas. Se nós somos fiéis ao Senhor, em pouquinha coisa, no muito Ele vai nos colocar, porque Ele é fiel à palavra dEle. Ele não está aqui para nos honrar, para nos exaltar, Ele está aqui para ser exaltado, para o nome dEle ser exaltado. Então Ele é fiel à palavra dEle, aquilo que está aqui, tudo aquilo que está aqui se cumpre e vai se cumprir. Agora nós devemos permanecer fiéis à palavra do Senhor, fiéis ao Senhor, ao Deus que nós servimos. E vale a pena, irmãos, vale a pena. Mesmo que passemos por várias dificuldades, mesmo que passemos por afrontas. Eu acho que eu já estou até ficando meio expert em afronta, porque eu recebo cada uma e eu fico quieta, porque não vale a pena, sabe? Não vale a pena, eu vi que não vale a pena deixar essa palavra maravilhosa e, às vezes, revidar de maneira pior, e a gente vai ficar pior também. Então, não entrego na mão de Deus assim, falando assim, Deus, fulmina essa pessoa. Nós não servimos esse Deus, Se nós tivéssemos esse Deus, nós seríamos os primeiros a serem fulminados. Eu seria a primeira a ser fulminada. Sabe? Que nós somos pecadores. Não, eu entrego a Deus. A pessoa precisa de maturidade. Eu também preciso de maturidade o tempo inteiro. Eu tenho que crescer o tempo inteiro. Enquanto eu estiver nessa terra, a gente tem que crescer. A gente tem que amadurecer. A gente tem que aprender de Deus. Não pode parar enquanto eu estiver aqui viva. Uma irmã, uma amiga minha, porque dependendo da pessoa, dependendo do grau de intimidade, eu até respondo. E eu falo as coisas. Dependendo do grau da intimidade, eu sei que eu não posso falar, mas uma amiga minha, uma vez foi numa igreja, aí ela falou, ai, Bia, eu não vou mais naquela igreja, não. O pastor falou que eu estava em pecado. Eu falei, não está não? Você não peca não, meu irmão? Você está santa agora? Não peca mais? Ela, não peca mais. O que houve? Só estava você na igreja também? Era a única que estava na igreja? Ele falou exatamente para você. Já estou vendo até a auréola aí, nessa cabecinha oca. Para de palhaçada, mulher. Para com isso, rapaz. Ela, ai, você também? Eu falei, eu, hein? Cresce, cara. Eu, hein? Para com isso. Domingo que vem você vai nessa igreja. Só para você aprender. E ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, se ela não está te confrontando, é porque você não está ouvindo. Entendeu? A palavra de Deus, ela tem que confrontar a gente.
o tempo inteiro. E se ela me confrontou, é alguma coisa que eu tenho que pensar, que eu tenho que mudar. Falei, opa, peraí, isso aqui me incomodou. Será que eu preciso mudar alguma coisa? Né? Que a palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. É a palavra de Deus. Então, aí ela mudou, e falou, não, tá certo, eu vou voltar. Porque as pessoas ficam de mal com o pastor, porque o pastor falou, né, pastor? Não aconteceu aqui, não. Nunca aconteceu, não. Acontece, porque, pelo amor de Deus, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer, né, e passarmos a sermos pessoas fiéis ao Senhor, né, tementes a Deus, tementes à palavra de Deus. Então, que possamos crescer, amadurecer e aprender com a vida de Sifrá e Puá. O gesto delas mudaram a história do povo de Israel. O povo continuou crescendo, crescendo e crescendo para desespero do faraó, por causa do propósito de vida delas, que era trazer vida para a vida das pessoas, por causa da fidelidade delas ao Senhor e porque elas temiam ao Senhor. E o Senhor deu a elas famílias, elas foram mais abençoadas do que elas já eram. Vale a pena sermos fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, que possamos seguir o exemplo de Sifrá e Puá na nossa vida. Sermos pessoas tementes ao Senhor, sabermos que o nosso propósito é trazermos vida para a vida das pessoas, seja com a nossa boca, seja com a nossa mão, com a nossa vida, com o nosso exemplo de vida, e sermos fiéis ao Senhor até o fim, e receberemos a coroa da vida. Amém? Que Deus abençoe. Graças a Deus não tossi. Essa palavra para o pastor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Seu propósito, qual que é o teu propósito? Qual que é o seu propósito? Trazer vida. Trazer vida. E quantas pessoas Deus tem colocado no seu caminho, né? Para que você venha trazer vida, venha compartilhar uma palavra, venha contar o teu testemunho de vida, né? Esse é o propósito. Qual que é o propósito de Jesus? Por que ele veio? Ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E ele falou a mesma coisa assim, né? Como o Pai me enviou e eu estou enviando quem? Vocês, nós. Então o teu propósito também é levar a vida e a vida em abundância às pessoas que lhe colocarem no seu caminho. Amém? Vamos estar orando? Espírito de Deus, meu Deus, aquelas mulheres, Pai, Sifrá e Puá, Senhor, temeram o teu santo nome, Deus. Imagina, Deus, um rei mandar matar crianças do sexo masculino, Senhor. Por trás a ação de Satanás para destruir a promessa que o Senhor fez a Abraão, onde ele seria pai de multidões, Deus. Aquelas mulheres honraram, Pai, o Deus da promessa. Está escrito, meu Deus, de que o povo se multiplicou numerosamente, meu Deus, e em consequência o Senhor abençoou, Pai Santo, essas mulheres, Pai. Que significa o nome delas, Deus, Clara, e a outra significa Puá, esplêndida, Deus. Esplêndida, Deus. E o que elas queriam fazer é trazer a luz. Aquela que era clara e aquela que era esplêndida, que ia trazer a luz os filhos de Israel, meu Deus. Queremos te dar graça, meu Deus, pelas pessoas que aqui estão nessa noite, Deus. Pessoas, Pai, que querem trazer e levar vida às suas famílias, vida aos seus familiares,
querem levar vida aos seus filhos, Senhor. Meu Deus, nosso propósito, Pai, é levar vida, Pai, e não morte, Deus. Porque o nosso Deus é vida, o teu sopro é vida. Senhor Yeshua, tu és maravilhoso, Senhor. Já podemos sentir a tua presença aqui, Mestre. Oh Jesus, tu és nosso Deus, Senhor. Oh Deus, que possamos levar a tua presença, Jesus. Podemos levar vida, Senhor. Podemos levar a vida e abundância, Pai. Aqueles que estão querendo, Pai, jogar toalha. Aqueles que estão querendo, Pai, se muitas vezes, Pai Santo, vem pensamentos de autodestruição, de suicídio, Deus. Nos ajude a levar vida, Deus. A vida em abundância, Senhor. Queremos te agradecer, Deus, por essa noite, Pai Santo, pela tua ministração, Pai. E agora estaremos te louvando e adorando em teu santo nome, Yeshua HaMashiach. Amém.